Olá, tudo bem? Eu quero conversar aqui com vocês hoje sobre um tema muito importante no campo das ciências integrativas, que são os equipamentos de biofísica aplicada voltados ao aumento da saúde e também ao tratamento de enfermidades. Meu nome é Gederson Sucolotti, eu sou médico professor de psiquiatria, pesquisador clínico no campo da área da neuroestimulação cerebral e também sou pós-graduado em nutriendocrinologia funcional. Para a gente começar a falar de biofísica, nós temos que lembrar daquela velha equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Na verdade, o significado dessa equação ele está oculto no sinal de igual, porque energia é igual a massa, energia é igual partícula, desde que colocada numa velocidade intensa. Então, quando eu coloco uma partícula em velocidade, essa partícula se torna, então, energia. Então, para nós compreendermos as ciências biofísicas, nós temos que trazer lá o conceito do átomo. A existência do átomo e a compreensão das suas atividades energéticas consistem nos dois alicerces das ciências biofísicas. Na complexidade dos mecanismos geradores ou sustentadores das vidas, estão muitas das forças físicas conhecidas pela ciência. A compreensão desses fenômenos e suas implicações representa a essência daquilo que chamamos biofísica. Grande parte das energias ligadas à fisiologia humana podem ser estudadas pelo viés da física determinística, a física newtoniana. Por exemplo, a força de um músculo, a pressão arterial, a temperatura corporal, a voltagem de um neurônio. Outros inúmeros fenômenos, todavia, somente podem ser compreendidos através do olhar da mecânica quântica, da mecânica que está na base dos elementos que são de tamanhos menores que o átomo, onde lá as leis são diferentes das leis da física determinística. Então, para nós entendermos tudo isso, nós temos que colocar aqui esse conceito que no corpo humano ele é enraizado numa matriz biofísica de energias que permite, então, a estruturação de moléculas reagindo entre si, que forma a bioquímica, e essa bioquímica, então, a partir de uma nova força que ainda é desconhecida, mas que já vem sendo pesquisada em laboratório, nós chegamos à biologia, à vida, onde eu tenho, então, essas três etapas da biofísica, que forma a matriz energética, na qual estruturam-se, então, partículas que começam a reagir entre si, dando a bioquímica, e elas agora assumem um caráter vivo, formando, então, o que nós conhecemos como biologia. A importância da física ela é tão grande que nós temos aqui várias evidências e provas disso já muito catalogadas por vários campos da ciência. Aqui eu selecionei um slide de aula do professor Laer Ribeiro, onde nós podemos entender como que a simples mudança, na posição de do elétron, a ligação, de dois átomos de oxigênio e hidrogênio, torna essa combinação bioquímica em duas substâncias totalmente opostas para o organismo. Na parte de cima, nós temos ali, então, o hidrogênio ligado ao oxigênio com um elétron a mais, que é agora, então, um ânion. E esse ânion agora forma o íon hidroxila, que é uma das substâncias mais benéficas para a saúde, que dá alcalinidade. Enquanto aqui, na parte de baixo, em vermelho, nós temos o mesmo átomo de hidrogênio e oxigênio com um elétron não pareado, formando um radical livre, chamado radical hidroxila, que é um dos mais malignos para a saúde. Então, a simples mudança da posição do elétron tornou os mesmos dois átomos, formando uma substância química totalmente diversa. Para nós entendermos esse aspecto da física quântica, nós temos que vê-la como aquela ciência que estuda o comportamento das partículas de dimensões atômicas, os elementos do tamanho que o átomo ou menores, onde os eventos acontecem regidos por leis próprias do chamado universo das possibilidades.
E essa compreensão dos fenômenos quânticos relacionados à fisiologia do corpo humano representa uma verdadeira reconstrução dos conhecimentos da medicina alopática. É a chamada busca do entendimento, pelo entendimento do homem integral, como que o funcionamento nos meandros lá do infinitamente pequeno do corpo sustenta a fisiologia dos órgãos. Aqui nós temos no slide o grão da mostarda. Veja ele ali entre o primeiro e o segundo dedo da mão de uma pessoa. O tamanho daquela semente e o tamanho daquela árvore que forma-se a partir dela. Qual força é capaz de sustentar tamanha organização para que uma semente daquele tamanho, uma semente que ninguém dá nada olhando para ela, forme uma árvore daquele porte? E o mais engraçado é que toda semente do grão de mostarda vai formar uma árvore daquelas ali. Não vai de vez em quando nascer um pé de mamão ou uma laranjeira, vai ser sempre um pé de mostarda com aquela estrutura genética, com aquela formação, com aquela estrutura física a partir de um simples grão de mostarda. Qual a inteligência que garante que vai nascer sempre uma árvore daquele jeito ali? Nós podemos chamar isso de morfogênese. Isso acontece também no corpo humano, onde uma célula forma um embrião e esse embrião então vai estar cheio de órgãos e vai formar um organismo vivo. Como que no ser humano, às vezes poderia nascer uma pessoa com 4 pernas, com 2 corações ou com 3 braços, poderia, como que sempre as pessoas nascem com a estrutura padrão, a partir de uma única célula, né? Esse é o conceito dos campos morfogenéticos, que é um interesse muito grande da física quântica a respeito dele. Campos não físicos e não locais que residem fora do espaço-tempo. É o chamado corpo vital. Isso foi definido pelo biólogo Rupert Sheldrake, em 1981. Existe uma matriz morfogenética que guia esses eventos, que guia lá o grão da mostarda a fazer toda aquela árvore esplendorosa que ele forma. A que guia uma única célula do corpo formar um organismo inteiro vivo. E essa energia viva, ela pode sofrer interferências. Os campos morfogenéticos, eles podem sofrerem desvios. Nós temos aqui o fenômeno da poluição eletromagnética. A poluição eletromagnética que levou aqui nessa foto, a árvore desviou o seu curso natural devido à rede elétrica de alta tensão que passava sobre ela. A natureza achou um modo de seguir o seu curso. Então, esse campo morfogenético ele pode sofrer interferências. Então, uma pessoa vivendo lá debaixo dessa rede elétrica, na casa ali na frente dessa rede elétrica, será que isso não vai interferir na saúde da sua biologia corporal? Certamente que sim. Então, o fenômeno da poluição eletromagnética, que ele é basicamente fundamentado em partículas e energias, né, ele já é algo extremamente estudado pela ciência nos dias de hoje. Ele é um complexo e heterogêneo grupo de campos deletérios propensos a afetar a saúde dos seres vivos, através do fenômeno da interferência frequencial. Essas cargas roubam elétrons, aumentam a temperatura corporal e determinam o estresse oxidativo nas células. Então, hoje, há um grande interesse na produção de tecnologias para tentar minimizar esse impacto da poluição eletromagnética. Um outro aspecto muito importante a respeito desse olhar quântico sobre a saúde humana foi trazida pelo pesquisador Masaru Emoto, japonês, que ele provou que as moléculas de água são capazes de formar cristais quando confrontadas com diferentes tipos de energia. Então aqui ele botou, por exemplo, a Sinfonia de Mozart, formando lá belos cristais. Quando colocou lá a imagem a música Imagine, de John Lennon também, e ali quando essa água foi contraposta com energias deletérias, não se formaram esses cristais. Essa característica da água ter uma memória, a gente chama de nemática. Como nós vivemos num corpo onde pode chegar a ter 80% de água na sua estrutura, fica muito fácil da gente entender que as energias pelas quais a gente está exposto podem interferir muito na nossa saúde.
E aí nós temos que lembrar do conceito da epigenética, que a expressão dos genes de uma célula, ela sofre muito influências de fatores externos ao DNA, oriundos do meio onde ela habita. Estímulos biológicos, químicos e até mentais podem modificar o comportamento genético de um organismo. Aqui nessa foto nós vemos do lado esquerdo o indivíduo que é exposto ali a um ambiente salutar, a janela aberta, o tênis, a salada de frutas, ali uma raquete de tênis, uma esteira ergométrica. É a mesma pessoa. Do lado direito ele tem cabelo, ele está magro, está ali ativo. Do lado esquerdo é o mesmo organismo, só que exposto ali uma janela fechada, a TV sempre ligada, junk food, sedentarismo. Veja como a perna está mais inchada, a barriguinha de chope, ele está calvo. Quer dizer, é a mesma genética, é o mesmo corpo, é a mesma estrutura celular, exposta a dois ambientes totalmente diversos, o que levou a um comportamento biológico extremamente diferente nesse caso. Esse fator a gente chama de epigenética. A teoria dos microtúbulos também é um grande interesse da medicina quântica na atualidade. Os microtúbulos são estruturas de dimensões extremamente pequenas que habitam no interior dos neurônios. Elas também podem ser chamadas de citoesqueleto. Essas substâncias, essas estruturas, elas são ali um campo onde está cada vez mais sendo pesquisado e se provando que os fenômenos quânticos acontecem. Aqui nessa frase do Dr. Roger Penrose, que é um dos maiores pesquisadores, ganhador do prêmio Nobel nesse campo, ele fala que os túbulos em si talvez sirvam para fornecer o isolamento efetivo que permitiria que o estado quântico no interior do túbulo permaneça inalterado com seu ambiente por um tempo apreciável. Então, muitas das situações quânticas que estão ligadas aos mecanismos da vida estão cada vez mais relacionadas ao microtúbulo. Talvez ali seja o local onde a mente humana realmente processe as imagens, os aspectos daquilo que a gente chama de tela mental. Isso já está sendo cada vez mais delineado por esses pesquisadores. Esse microtúbulo, ele possui dimensões extremamente pequenas, da ordem de 100 a 500 milhões de vezes menores do que um fio de cabelo. Então é uma coisa extremamente pequena que está lá dentro dos nossos neurônios e que parece ser o local onde a mente seja realmente criada dentro do cérebro. Então nós temos que energia é igual a molécula, que é igual a pensamento. E esse pensamento todo, ele possui frequências, como uma frequência de rádio, como uma frequência de televisão, como qualquer espectro da frequência eletromagnética. Nós temos as ondas cerebrais, né? Desde as ondas gama, que são ondas de integração do cérebro, da mente extremamente focada, somente alcançada por pessoas em estado de muito foco e atenção, as ondas betas, que são o foco mais relaxado, as ondas alfa, teta e delta. Então o cérebro também trabalha com variações de frequência muito importantes que são determinantes do seu estado e das suas funções psíquicas. Vários fenômenos da física quântica têm sido descobertos no cérebro humano. O chamado coupled oscillator, osciladores acoplados, os entrelaçamentos, as sincronicidades, a comunicação holográfica. Todos esses fatores são relevantes para a coerência dos padrões das ondas cerebrais e também outras atividades neurofisiológicas. Aqui nessa foto eu botei uma foto de neurofisiologia, do chamado Default Mode Network, que são redes neuronais que trabalham sincronizadamente dentro do cérebro, levando a funções psíquicas importantes. O princípio da não localidade quântica, que está sendo cada vez mais estudado também, nós temos já 4 ou 5 estudos bem documentados no mundo que fizeram a seguinte experiência. Eles colocaram 2 meditadores, 2 yogis muito experientes, meditando juntos. Todos eles acoplados, conectados a exames de eletrofisiologia, de eletroencefalograma. Eles conseguiram então meditar sobre um assunto e o cérebro dos dois ficou sincronizado. Ele ficou pareado. Os dois atingiram um padrão de funcionamento cerebral muito parecido um com o outro. Depois disso, eles foram então levados, os dois, para chamadas câmaras de Faraday,
que são locais hermeticamente fechados, onde não entra nenhum tipo de radiação eletromagnética, seja rádio, celular, onda de televisão, luz, nada. E então eles fizeram o seguinte: num desses sujeitos, eles colocaram então feixes muito fortes de luzes sobre os seus olhos, que levou a uma variação muito grosseira do seu padrão de eletroencefalograma. E no outro sujeito, na outra câmara, não fizeram nada. Esse que recebeu esses fachos de luz muito fortes, ele teve então alterações muito grandes no seu eletroencefalograma. E o segundo, lá na outra câmara, chegou a ter 75% de compatibilidade das mesmas alterações criadas pela luz daquele primeiro. O que não pode ser explicado por um sinal local. Então houve ali uma comunicação não mediada por sinal, uma comunicação não local, que é o chamado entrelaçamento quântico, que é explicado pela física quântica em laboratório. A comunicação entre dois corpos não mediadas por sinais aconteceu no organismo humano, provavelmente lá dentro do sistema de microtúbulos dos neurônios. E isso, então, houve uma energia, houve uma troca de informação de um cérebro para o outro. Provavelmente, então, nós podemos entender que há ali uma consciência nesse aspecto. Havia alguma coisa que levou o que ocorreu no primeiro cérebro para o segundo reagir da mesma forma. Então nós temos que energia igual a informação, e dentro do campo quântico nós chamamos isso de consciência. Há uma consciência que guia esse fenômeno, da mesma forma que há uma consciência que guia lá o grão da mostarda até chegar a uma árvore de mostarda, ou uma célula única chegar até um organismo humano. E essa consciência, ela é não local, ela é não material, ela é do universo quântico. Uma outra ciência muito ligada nesse aspecto da energia é a homeopatia. A homeopatia, ela é talvez a expressão máxima da física quântica. Quando eu pego um medicamento e vou diluindo ele infinitas vezes, até um ponto onde não há mais a matéria daquele medicamento, mas a partir de metodologias especiais eu consigo tirar a energia do medicamento, a informação daquele medicamento, e ele agora essa informação fica presente no líquido da homeopatia. Ela aí não é o efeito do medicamento material em si, é o efeito físico, é a informação da droga que está atingindo o corpo. A ozonioterapia, que é uma outra ciência que também está muito ligada aos efeitos quânticos, uma vez que o ozônio ele é uma molécula extremamente reativa de oxigênio, né, é o chamado O3, e ele atua muito lá no campo dos elétrons, criando efeitos biológicos muito fortes na saúde, e é um método biofísico. A energia sonora também é um outro campo muito importante hoje, que está sendo usado na prática de médicos, terapeutas, né? O uso terapêutico do som e da música para a cura física e expansão da consciência. Nós sabemos que o som ele possui os fônons, né? Que são partículas mínimas sonoras, né? Que possuem uma energia muito grande e que são capazes de ativar o cérebro, de criar repercussões orgânicas fortíssimas, restaurando a saúde, melhorando aspectos da performance cerebral, aumentando a criatividade e também ajudando a vencer doenças muitas vezes graves a partir do uso terapêutico do som, né, estruturadamente dentro de escolas como a neuroacústica, a psicoacústica, as batidas binaurais, que também passa muito pelo aspecto quântico e biofísico. Nós temos os exames de neuroimagem, grande parte hoje dos exames de imagem, de forma geral, são todos baseados em elementos da física quântica. A tomografia por emissão de pósitrons é um elemento quântico. A tomografia por emissão de fóton único, o fóton da mesma forma. A ressonância magnética funcional, a ressonância é um elemento também que está ligado à física quântica. E, por fim, na nossa odontologia biológica, né, que é esse campo integrativo, onde o dentista agregou conhecimentos de outros campos, de outras áreas do conhecimento da saúde, e trouxe isso para o seu consultório, entendendo então que o dente ele tem um significado em todo o organismo da pessoa e não apenas na boca. Isso agregou conhecimentos lá
da medicina ayurvédica, da medicina chinesa, da medicina quântica, de vários campos que trouxeram essa ligação. Nós temos através dos meridianos, né, que cada dente ali, por exemplo, né, nesse slide, a gente tem aqui a numeração dos dentes e a sua vinculação com os órgãos. Os dentes anteriores ligados ao rim e ao fígado e assim por diante. Então, uma pessoa lá com uma doença grave num dente, ela pode depois evoluir com uma hipertensão arterial, com um câncer de mama, e que foi originado numa lesão dentro desse sistema dentário, que criou, então, um bloqueio energético nos meridianos que ligam esse dente com os outros órgãos, ou através também de fenômenos biológicos, a inflamação crônica, liberação de radicais livres, todos esses processos onde a boca interfere muito na saúde da pessoa, né? Aqui nessas fotos eu coloquei o exemplo da problemas na articulação temporomandibular, ligados à crise de enxaqueca e outros problemas de dor, os implantes dentários, uma pessoa lá que tem vários implantes de titânio e outros metais, né? Isso pode acabar criando contaminação por metais tóxicos, interferências, né? A pessoa está lá caminhando na Avenida Paulista, ela começa a pegar um sinal de rádio no dente implantado, né? Porque lá tem um metal e esse metal pode entrar em ressonância com o sinal da onda de celular. Isso agora com o 5G é previsto que inclusive vai haver aumento da temperatura desse metal ligado a problemas de saúde. Os canais dentários, que muitas vezes também predispõem a problemas de infecção, a bloqueio de meridianos, né, a chamada nico, que são os crescimentos que pode criar cavitações e dali uma repercussão muito ruim para a imunidade, para a saúde, alterando vias hormonais. Né? Então, esse olhar biológico, né, ele precisa ser feito. E também os amálgamas, que são fontes, né, metálicas, que antigamente eram usados para as obturações e que ficam liberando metais tóxicos, que são deglutidos, e no corpo agora vão criar problemas. Aqui, novamente, um slide onde a gente tem ali os dentes enumerados e sua relação com cada uma dos órgãos, né? E essa é uma via que está cada vez mais comprovada. Né? No paradigma atual das ciências da saúde, o dentista enxerga uma boca sem corpo. Dificilmente um dentista pergunta para o paciente como que é a sua saúde, a sua imunidade. Ele vê a boca e como se não só visse a boca e essa boca fosse desprovida de um corpo. Enquanto o médico enxerga um corpo sem boca. São raros os médicos que perguntam para o paciente como que é a sua saúde bucal odontológica, né? Então, o olhar integrativo agregou uma compreensão muito mais realística da saúde humana, onde no corpo todas as partes estão interligadas. Nós temos o conceito da causa raiz, que foi trazido pela medicina funcional e que pode ser muito bem aplicado também dentro da odontologia biológica. Então, nesse conceito de causa raiz, nós entendemos que a doença ela é uma expressão final de problemas que muitas vezes estão na base, que estão ali escondidos, que estão subclínicos, subsindrômicos e que ninguém se dá conta. Uma dieta pobre, inflamações, traumas emocionais, problemas de intoxicações, uma falta de atividade física, problemas de sono, que todos eles vão estressando o corpo, vão criando perturbações e depois vão se ligar lá a uma fadiga crônica, a um processo de ansiedade, a uma hipertensão arterial, uma obesidade, uma doença cardiovascular. Então, nós tendo em vista esse conceito da causa raiz, é muito importante olhar também para esses aspectos quânticos e também odontológicos, porque muitas vezes lá um câncer de mama pode ter surgido de um canal naquele meridiano que obstruiu o fluxo energético, criando então uma alteração na energia, na chegada, no aporte energético à mama e que predispôs ao surgimento da neoplasia. Então nós temos que falar aqui sobre a medicina bioelétrica, que é um campo muito grande, né, que basicamente, eminentemente biofísico e ligado ao tratamento de enfermidades e à restauração da saúde como um todo. Ele parte do princípio de que na natureza cada molécula emite e absorve uma faixa específica de vibração. Assim é o corpo, assim são os órgãos, assim são os micro-organismos e assim são as doenças. Então, nós temos que trazer à tona
o nome desse grande cientista, Royal Raymond Rife, o seu legado da chamada medicina das frequências. Rife, ele foi a pessoa que pesquisou profundamente durante décadas como se chegar a encontrar o padrão frequencial oscilacional de micro-organismos, de células, de doenças, e ele conseguiu então desenvolver aparelhos que conseguiam entrar em ressonância com essas frequências e colocar essas frequências no corpo da pessoa, exercendo efeitos benéficos. O Rife foi um apaixonado pela óptica e gênio da eletrônica. Na medicina, ele foi o pioneiro em pesquisar métodos para a destruição de micro-organismos através da imposição de frequências eletromagnéticas. Ele foi o criador da medicina bioelétrica, dos emissores frequenciais, ele foi quem desenvolveu o primeiro microscópio de vírus no mundo e também a radiofrequência, até hoje usada no tratamento do câncer, no tratamento de várias doenças. Então o Rife, ele partiu do fenômeno da ressonância, quando ele emitia uma carga frequencial que era muito parecida com aquela bactéria. Essa bactéria agora entrava em ressonância com essa fonte energética e explodia. Ela matava uma bactéria a partir de uma carga de energia, de uma frequência própria da bactéria. Então, nós temos aqui um aparelho que é extremamente qualificado nesse sentido, que é o emissor multifrequencial da Matron. Ele foi desenvolvido e ele é capaz de fazer a aplicação de todas as técnicas de Rife. Trata-se de uma abordagem terapêutica absolutamente não invasiva e segura. Ele, a partir ali daquelas gases, então, são colocadas no biocampo da pessoa e, pelo conceito da não localidade quântica, essa energia agora entrando no biocampo, ela vai circular por toda a vida biofísica do organismo e vai achar lá aonde está o elemento com o qual ela faz ressonância e trata esse problema. O gerador multifrequencial possui um microcomputador que opera via informações dos smart cards. Cada smart card possui ali uma informação que pode ser a frequência de uma bactéria, a frequência de um vírus, a frequência para destoxificar o corpo de um metal por cataforese, a frequência própria de um sistema imune, estimulando ele a melhorar. Esse é um recurso terapêutico de vanguarda na remoção de metais tóxicos, tratamento de infecções, ação frequencial de nutracêuticos e outras abordagens de biofísica quântica. Nós sabemos que, por exemplo, lá o mineral magnésio, o iodo, a vitamina C, a sua conexão com o receptor da célula, grande parte dela é frequencial, não é o elemento material que faz a ligação com o receptor, é a energia do magnésio que interage. Então eu posso colocar lá a frequência do magnésio e ele vai agora atuar na célula como se fosse o elemento magnésio realmente. Ele faz o efeito frequencial, não ponderal, não material. Nós temos o conceito da organoterapia, que é também muito utilizado na homeopatia, onde eu coloco a frequência natural de um órgão saudável. Rife também conseguiu captar qual era a frequência de um órgão saudável, por exemplo, de um coração, de um pulmão, de um cérebro, de um intestino. Nós podemos aplicar essa energia de um órgão saudável no corpo de uma pessoa e esse órgão agora, essa energia vai entrar lá em ressonância com o órgão da pessoa estando doente e vai ajudar na restauração desse órgão doente. É como se eu estivesse afinando um violão. Ele está desafinado, eu pego o som de um violão afinado e posso me basear a afinação do violão que está desafinado na frequência daquele violão que está em perfeito estado. Isso já é feito pela homeopatia, onde eu passo a frequência também de um órgão saudável através de um fármaco e também pode ser feito pelos aparelhos emissores frequenciais biofísicos. Temos então que a frequência natural, ela aplicada através de um equipamento multifrequencial, pode ajudar a restaurar a funcionalidade e rigidez desse mesmo órgão quando adoecido no corpo do paciente. Esse conceito de rigidez frequencial ele é muito importante, porque nós sabemos que as doenças, muitas vezes, elas começam com uma alteração na energia do corpo, só depois evoluindo para a parte material, né?
Então, o estímulo bioelétrico ele é capaz de induzir a um estado quântico de harmonização de todo o organismo. Essa adequação atua na melhoria das atividades fisiológicas e, por fim, no estímulo aos mecanismos corporais de aprendizagem e autocura. Nós temos aqui a dinâmica do adoecimento. Então, toda doença ela começa com uma perturbação energética, que fica ainda no terreno biofísico. Quando isso começa a se estruturar e leva, então, a uma alteração na bioquímica das células, nós chegamos, então, na parte sensorial, o chamado psicoemocional. E só então a pessoa percebe os primeiros sinais e sintomas. Se isso continua evoluindo, nós caminhamos agora para uma doença funcional, onde os exames já estão alterados. Então a célula já começa a perder a sua funcionalidade, a sua secreção própria lá de hormônio diminui, as atividades que ela tem por finalidade executar, começam a ficar prejudicadas. Então nós chamamos isso de doença funcional. E por fim, isso vai levar a uma alteração, uma degeneração na estrutura da célula. Ela fica modificada, que é a chamada doença estrutural ou anatômica. Então, esse é um trajeto que é sempre igual para todas as doenças. Toda doença primeiro começa por um adoecimento energético, depois por um adoecimento sensorial ou psicoemocional, depois por uma alteração funcional e só por fim nós teremos uma doença estruturada anatomicamente. Então, se nós pudermos intervir já no campo biofísico, através da energia, restaurar a rigidez frequencial das células, nós podemos cortar o processo na sua raiz, o que é extremamente importante. Nós temos uma série de metais tóxicos que vêm através dos alimentos, dos cosméticos, dos amálgamas dentários, a poluição dos rios, e esses metais emitem frequências estranhas que no corpo, então, alteram a rigidez tecidual. Nós temos também aqui, desenvolvido pela Matron, o chamado emissor multifrequencial Toxic Metal Cleaner, que ele é um equipamento capaz de tirar os metais tóxicos e também as ligas e amálgamas, quando dois ou mais metais se juntam, formando a chamada liga ou amálgama. Essas ligas elas são dificilmente retiradas do corpo através de quelação e outros tipos de medicamentos biológicos. A tecnologia biofísica, a partir desses emissores multifrequenciais, mostra-se a mais eficaz maneira de destoxificação dessas ligas. E também esse outro aparelho que eu gostaria de destacar, o EK, Electronic Killer, que ele é desenvolvido tanto para a eliminação de vírus, bactérias, parasitas, como também para o estímulo de mecanismos de defesa do corpo. Nós sabemos que a parte informacional de um micro-organismo, a sua frequência, ela pode apresentar efeitos tão ou mais devastadores que sua parte material sobre a saúde do hospedeiro. Então, a limpeza frequencial de infecções bacterianas, virais e parasitárias representa uma alternativa importante ao uso isolado dos medicamentos antimicrobianos na prática clínica, quando nós podemos, então, usar uma energia frequencial que vai lá e vai destruir essa bactéria energeticamente. Aqui nesse outro slide nós temos a lista de todas as frequências emitidas pelo EK. Ele é um compilado, é como se fosse lá uma orquestra sinfônica, onde se juntou várias frequências de vários instrumentos diferentes, o que dá uma sinergia de efeito muito poderosa. Todas essas frequências elas podem ser usadas pelo Rife multifrequencial, elas estão nos cards, mas aqui tem também a praticidade de elas já estarem automaticamente gravadas no equipamento. Então a pessoa só liga e ele vai fazer ali uma varredura ampla com todas essas. Não precisa ficar trocando um card atrás do outro. E o aparelho já está todo programado e pronto. E numa sessão ali de perto de 2 horas, a pessoa consegue eliminar todos esses parasitas, essas bactérias, esses vírus. E também estimular ali como a barreira intermente, que é um fator muito ligado à imunidade e outros aspectos benéficos. Um outro equipamento extremamente interessante, também direcionado às tecnologias da medicina frequencial, é o photon emitter. O photon emitter ele é um espectrofotômetro. Por ele, então, passa uma fonte de luz branca que emite pulsos que são, então, atravessam cristais coloridos ou ampolas de quartzo.
onde ocorre a filtragem dessas frequências luminosas. As frequências podem corresponder, então, à informação quântica de uma vitamina, de um aminoácido, de uma medicação, de cores. Ele pode ser usado para tratamentos de cromoterapia, pode ser usado, então, da mesma forma que o Rife usa isso a partir de eletrodos fixados à pele, o photon emitter vai lançar luz frequencial, uma luz frequenciada, através de fótons, que vão então levar a mesma informação que o Rife leva através dos eletrodos, interagindo com o biocampo da pessoa, energético, e fazendo ações terapêuticas as mais variadas possíveis. Isso é um tratamento que tem muita base fenomenológica nos biofótons. Os biofótons, eles renderam ao cientista Fritz Albert Popp um prêmio Nobel. Ele definiu, então, os biofótons como radiações eletromagnéticas coerentes e ultrafracas, capazes de modular as atividades fisiológicas de sistemas vivos de ordem superior. São pacotes de ondas com valor informacional, geradas pelo DNA das células e que exercem efeitos regulatórios sobre outros sistemas receptores. Albert Popp provou que as células conversam muito entre si através de biofótons. São produzidos dentro do DNA e que fazem, então, a conexão numa velocidade extremamente rápida. Então, tudo que acontece dentro do corpo chega ao cérebro em fração de milésimos de segundos, levadas essas informações por biofótons. E os biofótons, inclusive, têm capacidades holográficas, de formar imagens holograficamente, né, representações extremamente fidedignas de processamentos, de situações que acontecem no organismo e fora dele, né? Então, tudo isso está integrado e é um sistema altamente inteligente e importante ao organismo. Então, o photon emitter, a partir dessas fontes luminosas, pode criar uma modificação salutar nesse sistema de biofótons do organismo, levando a efeitos terapêuticos significativos. O photon emitter ele pode ser usado também para tratar o campo morfogenético de um ambiente. Aqui nessa foto, é lá o meu consultório, onde eu tenho no canto da sala o aparelho emitindo essa luz pulsada, né? E ela pode ser, então, não apenas aplicada diretamente nos tecidos vivos, mas também nos ambientes, nas casas, hospitais, clínicas, melhorando o campo morfogenético do ambiente. Lembra lá aquela foto daquela árvore que desviou do fio elétrico? Aquele campo morfogenético estava alterado pela poluição eletromagnética, que levou uma interferência no curso de crescimento da árvore. Isso pode acontecer dentro de uma casa. Então eu posso colocar lá uma ampola de limpeza vibracional e tratar todo o ambiente de um anfiteatro, de uma casa, de um hospital. A energia informacional biofísica pode ser até 100 vezes mais eficiente do que um sinal químico em termos de cura do organismo. Isso também foi colocado por um outro gênio da biofísica, Dr. Bruce Lipton, que é um PhD em biologia celular e também especialista em células-tronco. Então veja o quanto a biofísica ela pode ser 100 vezes mais poderosa do que um medicamento químico em termos de cura do organismo. E o uso dessas metodologias de biofísica quântica, de maneira complementar no tratamento odontológico, pode agregar benefícios importantes em desfechos clínicos, prognósticos, tempo de recuperação e qualidade de vida para o paciente. O dentista ele pode fazer o uso do Rife, do photon emitter, de todas essas tecnologias somadas juntos aos seus tratamentos, levando os pacientes a uma melhora mais rápida. A pessoa pode fazer o procedimento já depois de uma detoxificação de metais, ela pode usar o EK complementar ao uso dos antibióticos, pode-se usar o photon emitter também sobre um tecido doente ou no próprio consultório, melhorando o aspecto energético da sala. E também eu gostaria de frisar aqui um conceito muito importante na atualidade, que é o biohacking. O biohacking é o uso de tecnologias inteligentes direcionadas à melhora da saúde física do corpo. Isso pode ser feito também com suplementos, com reposição hormonal, com várias tecnologias que a pessoa usa que vão melhorar a sua performance cerebral, aumentar a sua criatividade, melhorar os seus índices de saúde. Então aqui eu proponho a tese do biohacking focado na excelência profissional.
onde o dentista pode melhorar as suas aptidões a partir dessas tecnologias de biofísica. Nós temos que ter muito claro que as funções executivas necessárias para a boa realização de um procedimento odontológico exigem do profissional dentista uma série de habilidades e capacidades mentais complexas. Esses mecanismos neurofuncionais podem ser aprimorados e potencializados com o auxílio de diversas tecnologias de biofísica aplicada e outras estratégias para o aumento da performance cerebral. Então, esse é o conceito do cuidar de quem cuida. Então, a pessoa pode ir lá, existe no Rife cartões lá para estimulação de partes do cérebro, para a integração dos hemisférios, para melhora da produção hormonal, para destoxificação periódica de parasitas. Então, todos esses aspectos vão funcionar lá como um biohacking favorável, tornando o dentista cada vez mais apto para realizar esses procedimentos complexos, para usar do raciocínio rápido dentro de uma cirurgia, para poder ajudar o paciente em outros âmbitos da medicina integrativa. Então, tudo isso é importante. O futuro ele já chegou, ele apenas não está uniformemente distribuído. Esse tipo de tecnologia já está sendo usado em grande escala por vários dentistas de ponta hoje no Brasil e no mundo. A odontologia biológica ela já é um cenário cada vez mais representativo. E muitas situações de problemas crônicos de saúde têm sido melhoradas ou até curadas por essas intervenções. E a contribuição das metodologias de biofísica é, sem dúvida, um aspecto que deve ser cada vez mais valorizado no âmbito da clínica odontológica e de toda a medicina integrativa. Então é isso, pessoal. Fica aqui o meu agradecimento por essa oportunidade. Foi um prazer aqui estar trazendo esse material aí de ponta, né? Eu sou um profundo apreciador dessas metodologias. Eu utilizo isso via de regra no meu consultório. Os equipamentos da Matron, eles têm sido um apoio muito importante no tratamento dos pacientes, na melhora da saúde e também eu uso na minha vida, na minha família, né, esses equipamentos como forma de manutenção, como um biohacking profissional, pessoal, né, e a gente nota tranquilamente um benefício, uma maior capacidade mental, cerebral, uma maior imunidade, uma melhor criatividade no processamento das informações, no vencer os desafios que a gente sempre encara, né? Então, sem dúvida, é uma metodologia que realmente agrega muito resultado, que é o que a gente quer. O que importa é resultado. O que a gente quer são metodologias que funcionem realmente, né? E para finalizar, eu quero deixar aqui um convite para quem quiser conhecer um pouco mais da minha atividade. Eu tenho um canal no YouTube, Dr. Gederson Sucolotti Oficial. Nós já estamos lá com 100 vídeos, passando de 100 vídeos sobre saúde, né? Saúde, qualidade de vida, no campo que eu mais atuo, que é a psiquiatria, o aumento da performance cerebral, a medicina funcional, a nutriendocrinologia funcional. E também eu tenho uma página no Instagram, Dr. Gederson Sucolotti, e no Facebook, Dr. Gederson Sucolotti Medicina Funcional. São todos segmentos aí voltados a levar informações plausíveis, de qualidade, de confiança às pessoas. Nós vivemos hoje num mundo onde os interesses escusos estão comprando grande parte da ciência, levando a uma deturpação do conhecimento. Então a gente tem que buscar aí fontes confiáveis, cientificamente validadas, para basear o nosso trabalho. Então fica aqui o meu convite. No canal lá nós temos muitos vídeos sobre os temas mais variados possíveis. Quem quiser aprofundar um pouco mais nesse segmento da medicina quântica, da biofísica e outros temas variados, vale a pena conferir. Tá ok? Um grande abraço e até breve.